Gostaria apenas de ler uma das manchetes das inúmeras matérias do jornal A Crítica do meu estado do Amazonas, que diz o seguinte: médicos insuficientes. O novo trabalho de pesquisa feita com muita competência pelo Conselho Federal de Medicina, dando conta da real situação da presença de médicos brasileiros. E eles próprios, que têm todo o interesse de resolver este problema, o Conselho Federal de Medicina, divulga que, de fato, se há uma relação de quase 2 médicos no Brasil para cada 1.000 habitantes, essa relação é muito diferente de acordo com a região. E dá conta também de que os índices apresentados em quase todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiros são índices idênticos aos índices africanos. Portanto, concordo com o representante do Conselho, o Dr. Mário Scheffer, que coordenou esse trabalho, que é necessário, sim, fazermos uma ampla abordagem sobre o tema e não ter o entendimento de que uma medida seria suficiente para resolver o problema da falta de médicos no Brasil, que é um dos problemas que vive a saúde pública brasileira. E aquilo que eu sempre questionei, senadora Ana Amélia, o estudo mostra que, apesar dessa média e de haver uma má distribuição de médicos no Brasil, aproximadamente somente a metade, senador Davim, desses profissionais que trabalham diretamente para o sistema público de saúde. Aquilo que eu sempre dizia, sem base, porque estranhava muito o fato de que esse dado não estava contido nessas pesquisas muito importantes. E agora o próprio Conselho Federal de Medicina faz e constata de que em torno de 50% somente dos médicos existentes no Brasil atuam no sistema público. As razões são diversas. Carreira de Estado, que é importante que defendamos, e eu defendo um sólido plano de cargos e salários para os médicos, para os profissionais da área de saúde, defendo muito isso. E para além disso, discutir também qual o papel dos profissionais que se formam em universidades públicas, que são universidades custeadas pelo poder público, pelo povo brasileiro. Há projetos aqui que determinam uma obrigatoriedade de trabalho de 1 a 2 anos nessas áreas desses médicos que se formam em universidades públicas. E tantos outros projetos como o meu, que propõe a revalidação do diploma de estudantes brasileiros que se formaram fora ou de estrangeiros que queiram trabalhar no Brasil diante de um novo critério. Eu não proponho jamais, e também não defendo, o reconhecimento automático do diploma. O que eu proponho é a simplificação do sistema, mas dentro de um rígido critério técnico que deverá ser definido pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação. Mas eu volto, senhora presidente, sei que o senador Davim falará sobre o tema, eu voltarei à tribuna também para falar sobre esse tema muito importante, mas eu gostaria agora, senhora presidente, de tecer alguns comentários acerca de alguns pronunciamentos feitos neste plenário e algumas matérias divulgadas amplamente pela imprensa do país, dando conta ou visto a chegada recente da blogueira cubana Yohane Sanches. E me espantou o tamanho dos espaços na imprensa nacional relativo a essa pessoa. E me espantou mais ainda o fato de que estaria sendo denunciado um possível complô envolvendo um embaixador de Cuba, envolvendo membros do governo brasileiro e militantes do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, o PCdoB.
segundo matérias jornalísticas, teria havido uma reunião na Embaixada de Cuba, onde essas pessoas teriam participado. E o objetivo era divulgar um dossiê para desqualificar a vinda dessa senhora ao Brasil. Primeiro, eu acho que vale a pena lembrar o seguinte: essa cidadã cubana chega ao Brasil com visto concedido pelo governo cubano, livremente. Esta cidadã cubana, que de nossa parte merece total respeito, ela já foi nomeada correspondente de vários órgãos de imprensa internacional. E, para isso, ela recebe salário regular, sem que o governo cubano confisca os seus recursos, confisca aquilo que ela recebe do exterior. Confisque. Mas, diante disso tudo, vejo que um parlamentar não apenas anunciou, mas parece que efetivamente entrou com um requerimento convocando o ministro patriota, o ministro Gilberto Carvalho, para se explicar no plenário do Senado Federal a respeito disso. Que isso, senhora presidente? Eu não entendo. Primeiro, conversas, elas não estão proibidas para ninguém, e nem mesmo para membros da diplomacia de qualquer país que seja. O que isso representa de intromissão numa política interna do Brasil, também não vejo como. Não é criticar que ela teria sido recebida com protesto no aeroporto, é um direito que tem os jovens do Brasil inteiro, que tem qualquer cidadã, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, de protestar. Então não tem o que protestar. Aliás, o que ela vem fazer no Brasil é protestar contra o regime do qual ela discorda. Vossa Excelência tem algumas opiniões, eu tenho outras, muitas vezes compatíveis, outras vezes não. E nos respeitamos. Agora, convocar ministro... Nossa, nós temos que discutir, senhora presidente, como é que nós vamos votar o orçamento. Isso é que nós precisamos discutir. Eu poderia, e eu quero passar à mesa da casa um discurso que não há tempo de fazer como um todo, mas a informação que eu tenho, e eu falo aqui não só como parlamentar, mas como presidente do grupo parlamentar Brasil-Cuba, alguém que tem ido com certa frequência àquele país, alguém que vê de perto todo o sofrimento, todo o trabalho, a dedicação daquela gente, daquele povo, para seguir construindo a sua própria nação, aquela sim, sem intromissão de qualquer outro país imperialista. Não é? Quem conhece a história de Cuba sabe o que era Cuba antes e o que é Cuba agora, com defeitos certamente, com muitos defeitos, mas não é mais considerado como um quintal norte-americano, onde os Yankees iam se divertir à custa da exploração, infelizmente, muitas vezes sexual, de mulheres cubanas. Não é? Hoje não, é um país diferente, e um país que, desde que fez a sua revolução, de que decretou a sua independência, que optou por um outro caminho, sofre um condenável bloqueio econômico norte-americano. E eu falo condenável com propriedade, porque quem condena o bloqueio são as próprias Nações Unidas. O Conselho, a Assembleia das Nações Unidas, que frequentemente condena, mas raras são as vezes que a gente vê qualquer matéria sobre isso na grande imprensa nacional. Então, veja, tudo que se tem divulgado sobre essa senhora, Yohane Sanches, está divulgado, inclusive, a maior fonte é pelo site Wikileaks. O Wikileaks, o site que publica, que fala das relações que ela tem com outros países, com várias organizações, de onde vêm os recursos, o dossiê que eu conheço é este. Nenhum outro dossiê tramado às escuras por membros do governo brasileiro e membros da Embaixada de Cuba. O que é isso, senhora presidenta? Isso não existe. Aliás, o Wikileaks sofre um monte de processos. Por quê? Porque divulga tudo. Ou seja, liberdade para uns, mas nem tanto, e para outros não. Dependendo do que se aceita ou não a liberdade. Então, nesse momento, eu quero nem fazer comentário a respeito de requerimentos como esse apresentado, que não tem o menor cabimento. Não tem um menor cabimento apresentar requerimento com esse conteúdo, senhora presidente. Não há nada significativo que justifique isso, a não ser prestar serviço a alguém que precisa ser dito, sim. Enfim, então, prestar minha solidariedade à embaixada, ao embaixador de Cuba e todos aqueles, e ao povo de Cuba,
que vem fazendo as suas reformas a seu ritmo, mas as reformas vêm sendo operadas. E assim como nós não queremos que nenhum país, que nenhum governante entre em situações internas brasileiras, nós também não fazemos isso com outros países. Aqui está ela, no Brasil, como sempre quis, andando por todos os estados, sendo bem recebida ou recebida com protesto. Mas aqui está ela, falando o que bem entende. E repito, aqui está porque recebeu concessão, visto do próprio governo que ela critica. E isso é muito importante. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, senadora Vanessa Graziotin.